Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, bom dia. Aliás, hoje é bom dia mesmo, Bom né? dia, bom dia. Até, para quem não sabe, nós estamos gravando debaixo de um frio aqui, Ah, né? hoje tá na friaca Até aqui em te Campinas. perguntei, Carol, mas aqui é o Brasil mesmo? Você tem certeza, né? Você Mas de viu vez que em quando esses é dias em bom. Santa Catarina fez um frio danado, ali É, tava isso, tenso. exatamente. Mas eu sei que você gosta, né? Eu gosto, eu tô feliz da vida. Acordo até mais disposta. As moças ficam muito elegantes, É ficam, né? verdade. É outro tipo de, não é mesmo? É De outra look, né? atmosfera, É o um look look, fica mais um look mais senhoril. elegante. Nossa, poxa vida. que, que venham mais dias Deixa aí uns frios. diazinhos de frio pra gente curtir. E Bom, hoje, Carol, João? hoje nós vamos reviver aqui. Esse artigo eu escrevi já faz um ano já, viu? Mas a gente vai reviver aqui no podcast os derby de Campinas, né? Assim, dar uma passada rápida assim para a gente. É a maior festa que nós temos aqui na cidade, né? É o nosso derby, embora hoje nós estejamos na Série C. As nossas festas andam meio desanimadas. A gente anda meio envergonhado, né? Outro dia, um ex-presidente da Ponte Preta, né? Estava conversando com ele e falou assim, João, você não tem vergonha de cobrir jogo da Série C? Eu falei assim, eu tenho uma vergonha que você não acredita, porque É é difícil, né? difícil, né? É difícil, é outro nível. Mas, enfim, né? O que você há de fazer, É o né? que nós temos, É o que tem pra né? hoje. É o que nós temos. Então, vamos ver se nós passamos rapidamente por isso para voltar Pelo aí menos a pra falar, ver, né? né, de tantos derbys que nós temos aqui para conversar, né? O Exatamente. derby é interessante, viu, Carol? Eu vou descrever aqui, a gente vai conversando sobre a minha... Você também tem a sua vivência, né? E depois, de Tenho. repente, você pode me ajudar aí. A gente vai se ajudando. Eu começo lá em 1966. Você começou um pouquinho antes que eu. Não é muito, não. Bem pouquinho. Pouca coisa. Mas esse foi meu primeiro derby, porque o que acontecia nessa década de 60? O Guarani estava na série divisão especial, que era chamado Futebol Paulista, que era o grande campeonato, gente. Naquela época não era esse negócio de Libertadores, né? Tinha Libertadores, mas ninguém ligava, né? Campeonato brasileiro, aquela época era campeonato paulista, né? Cada um com seus Sim. estaduais. E aqui em São Paulo, claro que pegava fogo. E o Guarani disputava a chave principal, a elite, e a Ponte disputava. Ela ficou esses 10 anos, quase 10 anos, na segunda divisão, né? Que eles Na de chamavam, acesso ali, que né? eles chamavam de primeira divisão, do Guarani da divisão especial. Então, ficaram 6 anos sem jogar. Aí chegou no ano até interessante. Nesse reencontro, foi em 1966, o primeiro derby depois da Ponte rebaixada, cada um na sua divisão. Eles combinaram, né? Eles contrataram 2 derbys. Um seria no campo da Ponte e outro seria no campo do Guarani. E era chamado, sabe de quê? Hoje você fica... Falei, meu Deus, como era romântico o tempo, né? Foi chamado Taça da Amizade. Olha só. Um amigo desse, hein? Taça, Guarani e Ponte Preta, Taça da Amizade. Você imagina hoje, né? Amigo, né? É. Mas, enfim, era assim, era esse espírito, né? Que não, Olha não, não só. que não houvesse rivalidade, Sim, mas era uma coisa mais saudável, mais né, João? saudável, mais, vamos dizer assim, até mais respeitosa, né? Com Claro, certeza. então tinha muito desse limite das torcidas, etc. Aí houve realmente essa festa, foi legal, né? O primeiro derby, depois de tanto tempo, foi no Campo da Ponte, teve lá a presença do prefeito, afinal de contas, né? E foi na época de férias, né? Então, atraiu, assim, de fato, bastante gente e tal. Foi legal esse reencontro. Jogaram ali e tal, e nesse dia a Ponte Preta ganhou o jogo de 1-0 nesse primeiro derby. E aí você acaba guardando, né, os personagens ou as personagens, né? Eu sinceramente, porque dizem que é a personagem, mas eu peço licença à língua para dar uma licença, Uma derrapadinha, uma falar oi, derrapada, porque né? eu não gosto de falar personagem, mas enfim, né? Está escrito na língua portuguesa que ela seja respeitada. Você guarda os personagens que
protagonizaram, né? Fica na lembrança. Então, naquele dia, foi um atacante chamado Capelosa, né? Que fez o gol. A Ponte ganhou esse jogo de 1-0, lá no estádio Moisés Lucarelli. E o Capelosa era um atacante. Depois eu fiquei amigo dele. Ele encerrou a carreira, foi ser professor no Senac, né? Muito querido. Faleceu até prematuramente. E ele foi assim o cara, né? Foi o protagonista daquele derby. E terminou que ele depois foi jogar no Guarani também, né? Como atacante. Tinha vindo de Ribeirão Preto, né? Do Botafogo de Ribeirão, e ajudou a Ponte Preta ali. Muito bem. Aí, o que acontecia? Esse derby foi no Moisés Lucarelli, no domingo, Taça Amizade, entraram em campo e se abraçaram, aquelas coisas que era comum no passado, tirar fotografia junto, né? Sim. Juntava os dois times, olha só. Tem essa foto, é só procurar aí. Os dois times perfilados, assim, um ao lado, um jogador ao lado do outro, né? Ponte Preta e Guarani. Bons tempos. Bons tempos. E aí, na quarta-feira, houve a ida, a volta, né? Aí o jogo foi no Brinco de Ouro. Aí o Guarani ganhou, né? Por 2-1. Então, a Ponte ganhou de 1-0 lá e o Guarani ganhou de 2-1 ali. E o Guarani, sabe, Carol, ele tinha um centroavante que era lá vizinho, morava lá, quer dizer, nascido lá, vizinho lá de Mojimirim, lá em Mogi Guaçu, né? Chamado Peri, chamado Babá. Era o titular. Mas ele tinha um irmão que chamava Peri, era essa a história. E foi o Peri quem jogou e quem fez o segundo gol. O primeiro gol foi de Nelsinho, do Guarani. Nelsinho, agora eu falo com os mais experientes, né? Ele era um meia atacante, naquela época falava 8,5, né? Porque jogava o centroavante e sempre um meia, chamava meia ponta de lança, 8,5. E o Nelsinho era essa posição, jogador agressivo. Só que ele era baixotinho, ele tinha o quê? 1,5 m de altura, né? Mas era muito bom jogador. Depois foi jogar no São Paulo. Ele fez o primeiro gol e o Peri fez o segundo. A Ponte tinha um centroavante chamado Orlandinho, que fez o gol dela, né? E acabou direitinho, cada um ganhou uma, terminou bem, todo mundo abraçado. Não tem registro de briga, né? De desentendimento. Que beleza. Foi, de fato, a taça da amizade, né? A taça da amizade. E, para as pessoas entenderem isso, já aconteceu. Então, eu acho que esses derbys são importantes porque eles retomaram aquele recesso, né? Bom, aí o derby caminhou, e tem tantos derbys para contar a história, como, por exemplo, em 1979, os dois times já estavam, né? Aí sim. Estavam em uma posição melhor, né, Aí não João? era a Série C, não, menino. Aí era, né, coisa... Era elite. Era elite. E você sabe como que a gente era chamado, né, nesses anos, aqui em Campinas? Você já comentou. Então, a gente era chamado de capital do futebol, né? Isso ficou na saudade. Aí, o que aconteceu nesse de 1979? O presidente da federação era o Nabia Bichedi, que é o pai do Marquinhos Chedi. Aí, o Nabia, não sei o que deu na cabeça dele, porque os dois times avançaram assim na fase final, e a federação tinha o mando do jogo. E ele se cismou de tirar de Campinas o derby. Nossa Senhora, quase que cai a cidade aqui. Mas ele alegava o seguinte, ele falou, não vai ser em Campinas o derby, porque os dois times são tão, né, são tão atrativos que o Brasil precisa assisti-los, né? Quer dizer, ele tinha uma mentalidade, né, um pouco mais agressiva, um pouco mais moderna, etc., né? Mas você sabe como é que é o reduto, né? O reduto é sempre resistente. Mas, enfim... entre idas e vindas, ele conseguiu fazer o derby lá no estádio do Pacaembu. Conclusão, foi o derby que mais levou público. Olha só. Em toda a história, né? Se você pegar, de fato, as pessoas estavam interessadas, né? Os torcedores estavam interessados em assistir Guarani e Ponte Preta. Foi muita gente de Campinas, tanto de um quanto de outro. Mas a maioria era de São Paulo, né? Que foi lá assistir o jogo. Foram quase 40 mil pessoas. O Bordeiro registrou 38 mil pagantes, tá? Mas entre essas, né, quase 40 mil num derby fora da cidade, né? O Guarani ganhou esse jogo por 2-0. Uma tarde assim memorável no Guarani, né? E o capitão fez um gol, o Zenon fez de falta, ficou 2-0.
E Guarani, timaço como o timaço da Ponte, né? Cilinho era treinador do Guarani, Carlos Alberto Silva, Cilinho treinador da Ponte, Carlos Alberto Silva do Guarani. Era aquela festa. Eles eram realmente dois times assim de Muita qualidade, né? primeira linha do futebol brasileiro. Então é um derby assim que ficou marcado. Aí a gente vai correndo, aí chegamos em 1981, quando eles decidiram um título de interior, né, de primeiro turno de Campeonato Paulista. Decisão, né? O vencedor seria o campeão. Foi no campo, fizeram ida e de volta, houve um empate no Brinco de Ouro e no campo da Ponte, a Ponte ganhou de 3-2, um jogo histórico. E aquele jogo serviu para a Ponte conquistar. Então tem muita gente que fala, mas a Ponte não tem título, né? Os bugrinos falam assim, nunca serão. Não é mesmo? Nunca serão. Aí tem aqueles memes, né? Você já deve ter visto. João Travolta na sala de troféus Da Ponte Preta, né? Cadê? Não, mas tem campeonato, sim. Um deles foi esse. A Ponte foi campeã em cima do Guarani do primeiro turno do Campeonato Paulista. Aquilo foi comemorado como se fosse, né, o Campeonato Paulista mesmo. E o derby foi bem jogado, foi muito bonito, né? Daí eu separei até na crônica, né? Ela tem muitos detalhes lá, mas aí quem quiser saber os detalhes, que leia, né? Porque está lá no... mesmo. Onde é que está mesmo? Que eu nem sei. Está no nosso website, diariocampineiro.com.br. Outro dia o pessoal perguntou, mas escuta, esse podcast de vocês vai para o YouTube? Sim. Vai para o YouTube. Vai para o YouTube. O podcast vai para o YouTube e a sua coluna escrita está disponível no site do jornal. No site do jornal. Então, atenção, viu, rapaziada, né? Quem me pergunta aí de vez em quando, tem hora que eu não sei responder. Eu falo, eu vou perguntar para a Carol. Aí passa, mas fica aí. O podcast vai para o YouTube, né? Quem quiser. Também fica disponível no nosso site. E também no Você site. A consegue ver coluna por no lá. site. Né? Essa coluna que nós estamos conversando está lá no site. Aí a gente vai, Carol, para personagens mesmo, né? Aqueles jogadores que ficaram, talvez não fossem tão bem dotados tecnicamente, não tivessem feito grandes carreiras, mas no derby naquele dia Fez o papel dele. ele fez né? o papel dele, né? Quem que nós vamos destacar? Nós vamos destacar 2002, 2002, isso, 2003, desculpe, 2002 o Badão era treinador da Ponte. 2002 tem a quebra do tabu. Sim. Né? Você estava lá, né? Eu não estava no jogo. No jogo você não estava, Não. né? Eu estava acompanhando Mas, assim, de casa. Teve uma época, durante um bom tempo, meu pai não deixava eu ir em derby. Até que uma vez eu fui escondida e ele não teve mais o que fazer. Você é muito sapeca. Eu queria ir. Mas esse derby você deve se lembrar, né? Me Da quebra do tabu. Me lembro. Aí a Ponte no final Dançou a valsa. Eu me lembro aquela coisa muito toda. bem. E seu pai era o treinador da Ponte. Ele contou que fez uma estratégia, aquelas coisas que ele sabia fazer, né? Fazia muito bem. A Ponte estava perdendo de 2-0, virou. Para ele foi uma... Esse derby, assim, é marcante, né? Ele foi marcante. Ele marcante. E depois vai vir um outro com ele também, só que é do outro lado. Nós vamos chegar lá, né? Então teve esse derby aí, que foi a quebra do tabu. Agora há pouco foi, né? 2000... Agora há pouco, 2000 e quanto, hein, gente? Nossa, esse foi 2002, acho que foi 2002, né? Não, acho que não foi dois... Acho que foi 2002, 2002? sim. Acho que foi 2002, o time da Ponte era forte, né? O Guarani menos forte, eu acho. O Guarani estava, mas a Ponte era forte. E a Ponte disputava, chegava, né? Andou chegando em 2002, andou dando jogador para a seleção brasileira, né? Seu pai pegou uma fase... Boa. Eu lembro um dia, eu estava numa festa, nós estávamos numa festa lá nas Paineiras, e nós encostamos num balcãozinho ali, encostou eu, o Vadão e o Marco Eberlin. Aí o Marco, eu ali no meio, conversando, a gente batendo papo, o Marco chegou pro Vadão e falou assim, Vadão, tem uma notícia para você que eu vou te dar agora. Falou pro Vadão. Aquele jogador que você estava pedindo, nós acabamos de contratar. Mas quem? Daniel, olha, eu nunca me esqueço. Daniel, era um lateral direito que veio do Corinthians para a Ponte Preta.
Nossa, eu nunca vi o Vadão tão feliz. Falei, pô, vamos, né, vamos brindar. Porque o Vadão era bem assim na dele, né? Ele era. Aquele dia ele ficou feliz assim de saber a nova contratação da Ponte Preta. Mas os personagens a gente vai descrevê-los aqui. Um deles foi num derby, nesse derby de 2003, a Ponte um perrengue. E o Guarani, não que, mas melhor, estava mais bem postado, estava com mais estrutura. Pelo menos não disputava apenas a permanência, né? Os dois times estavam na Série A do Brasileiro. E a Ponte lá, na parte de rebaixamento, brigava. Era o Abel, o treinador, aqueles momentos, aqueles anos lá que não tinha dinheiro, etc. Enfim, né? E o Guarani mais equilibrado, né? Mais equilibrado. E nesse derby, claro que a probabilidade do Guarani ganhar era muito maior. Entrou como favorito. Aí o Abel fez lá um esquema também, né? Um esquema um pouco retraído. E tinha um atacante na Ponte, que você vai saber quem é. Ele era perna de pau, essa é a verdade. Aquele centroavante truculento. Mas nesse jogo, ele fez hat-trick, né? Ele fez os 3 gols da Ponte. Meteu 3. Gigena, né? Ah, o Rirena. Dario Rirena, Dario Gigena, Dario Rirena. E aquele dia foi marcante, né? Porque foi fazendo os gols, bateu Aí ele pênalti. tirou uma máscara de macaco, Isso, não foi? isso. Eu me lembro. Ele foi comemorar, tirou uma máscara e colocou. Enfim, toda aquela, né? Todo aquele espetáculo que ele protagonizou, assim, lhe valeram um prestígio. Sim, Uma aceitação. E ele vem muito ainda a Campinas, mesmo depois de ter aposentado como jogador, ele ainda continua frequentando muito a cidade. Quer dizer, o que aconteceu? Houve uma conexão muito grande, né, entre ele e a torcida da Ponte e tal. E é isso aí, ele mora em Buenos Aires, mas ele é um pontepretano. Tem jogo, derby, ele vem e vai para a torcida. Sim. Ele continua fazendo a festa, mas aquele dia ele foi o cara. Aí você talvez vai perguntar, João, você lembra de mais algum gol dele? Assim, eu não me lembro. Ele fez onde importava, no derby. Ele fez ali no derby, passou, né? Dario Rieno passou. Fez logo 3 também, para deixar um crédito. Não precisa ser um, vamos fazer 3. E isso, de fato, né, marcou. Hoje ele se precisar, o pessoal faz uma estátua para ele aí. Então, vamos considerar que é um grande personagem de derby. Olha só que eu não estou falando dos craques, hein, gente? Porque se eu falar de craque aqui, é Zenon, é Renato, é Dicá, é Rui Rei, é Marco Aurélio, é Zé... Nossa Senhora, é Zé Carlos. Aí a gente fica aqui, né? Estamos falando assim de coisas pontuais no derby. Sim. Aí foi o Rirê nesse dia, o protagonista. Aí o tempo passou, agora chegamos agora há pouco aqui nos anos, acho que foi 2012. E aí os dois times foram fazer a semifinal do Campeonato Paulista, né? O Guarani... Derby assim, do século. É chamado Derby do século. O Guarani, espertamente... sabendo que ele teria pela frente um grande derby que poderia levá-lo à final do Campeonato Paulista, o que é que ele fez? Qual o treinador que ele foi buscar? Não sei se você sabe o treinador que ele foi buscar. É difícil, hein? Eu sei que é uma pergunta difícil para você. Hein? Será? Será que eu vou saber? Será que você vai saber? É meu papito. Foi ele. Vadão de novo, né? Vadão invicto em derby, meu Deus do céu. Ele nunca perdeu. Nunca perdeu. De qualquer lado, ele nunca perdeu. E esse dia, viu, Carol, nessa semifinal, eu acho que a Ponte era melhor, tinha mais recurso. Eu acho que estava num momento melhor no campeonato. Ou no momento melhor. Eu acho que essa definição sua é legal, porque ela tinha vindo de uma vitória contra o Corinthians, lá no Pacaembu. Sim. E o Guarani tinha vindo de uma vitória contra o Palmeiras. Do Filipão. Isso. Não é? Mas o Guarani, a gente sentia assim, o Guarani estava jogando na superação. Estava jogando porque, na verdade, aquele time, ninguém acreditou. Não. Ninguém botou fé, porque eram jogadores muito desconhecidos. Eu me lembro que foi meu pai que montou o time, logo no começo. Então,
ele juntou uma galera, porque o Guarani também estava numa dificuldade financeira na época, ninguém queria vir para cá, e ele foi juntando umas peças que ninguém conhecia, foi trazendo, e aquilo encaixou de um jeito, mas era na superação mesmo, não tinha nenhum jogador assim super talentoso, tecnicamente... Exuberante. Exato, não tinha. Tinham jogadores que tinham uma qualidade, mas que foi no coletivo. No conjunto, né? No coletivo que Ele eles conseguiram... conseguiu chegar à final do Campeonato Exatamente. Paulista, né? E nesse derby, é interessante, foi um domingo assim, parecido com esse que nós estamos vivendo hoje, com esse dia, assim, só que com chuva, né? Uma chuvinha e tal. E Esse eu tava. esse você estava. Tava. Você estava onde que eu não vi você nesse dia? Estava nas cativas Nas cativas do Guarani, do Guarani, ali. é. Muito bem instalada e tal. Sim. E então você vai lembrar que a Ponte, no primeiro tempo, ela faz a abertura do placar, né? Sim. Foi o Caio quem fez o gol. Um passe do Renato Cajá, ele vira e faz o gol. Aí começa o segundo tempo, você vai lembrar também, o Roger fica na cara do Emerson, goleiro. Aí todo mundo falou, pronto, agora é 2-0, né? Aí o Guarani vai ficar sem chance, né? Aí o Roger chega, pá, tira do Emerson muito, a bola sai para fora. E a Ponte parece que estava com o jogo assim... Tava dominando o jogo. Estava dominando o jogo. Tava com uma certa segurança. É. Até que, você vai lembrar também, estava perto de você lá. Do lado direito aí, o Pimpão, lembra do Pimpão, que era jogador da Ponte, né? A gente chamava de Ursinho Pimpão, né? Era bom jogador. Ele estava do lado direito e daí ele perde a bola. No que ele perde a bola, é lançado. Mas antes disso, que isso é muito relevante para depois eu voltar nesse lance do jogo, logo no começo do jogo era tão desfavorável ao Guarani, a Ponte era a favorita mesmo. Que o Guarani, acho que foi 8 minutos, ele perde quem, né, ele saiu machucado, quem que sai do jogo, que era o esteio do Guarani. Ele perde o Fumagalli. O Fumagalli. Quando o Fumagalli sai, parece que as esperanças do Guarani, elas, né, foram... Deram uma esfriadinha, né? Aí eu me lembro bem, né, aquela angústia, quem é que vai entrar e tal, né? Aí o Vadão falou, Medina, vem cá. Medina. 1,60 m. 1,60 m. Eu lembro que ele fez assim, eu, professor? Eu? Você mesmo? Vem pra cá. Coitadinho, né? Eu tenho certeza que eu acho que naquela corrida ele fez xixi na calça, no calção ali, porque olha... Olha, ele no mínimo se tremeu um pouquinho. Eu tenho certeza, mas aí seu pai deu aquela lábia do Vadão no jogo. O Medina entrou no jogo, muito bem. E foi jogando. Aí vem esse lance aí, né? Esse lance lá do Pimpão, ele perde a bola, os caras ligam e o Fabinho dá uma esticada. Nossa, o Fabinho era muito rápido. Fabinho era rápido e chato, né? Magrelinho, mas ele ia. É isso, ele... Nossa Senhora, como jogava aquele menino. Eu gostava do Fabinho. É menino bom, depois eu acabei conhecendo, menino bom. Ele é. E correu, cruzou. Quem que vem para completar? De cabeça. De cabeça com 1,60 m. Medina, aposta do Vadão. E você sabe que para esse jogo, o Medina quase não foi nem relacionado. Aí, de última hora, meu pai falou, não, chama ele. Aí botou ele no banco. Eu falei, meu Deus do céu. E todo mundo assim, mas... O que você está fazendo, Medina, meu filho? Medina. Meu pai tinha essas coisas. Tinha. Ele tinha essas coisas e parecia que ele ouvia a intuição dele. Porque dava certo. Os deuses, né? Estavam sempre... e foi isso mesmo. E esse gol tem uma peculiaridade muito legal. Porque no momento em que o Fabinho faz o cruzamento, a câmera da Sport TV, que estava transmitindo o jogo, ela foca no meu... Ela faz um lance no meu pai. Ela estava dividindo entre o jogo e o meu pai. E meu pai começou, o gol, vai sair o gol, olha o gol. Ele foi cantando. Quando cruza, ele no banco, a câmera também pega.
Ele no banco faz o movimento junto com o Medina de cabecear. Os dois fizeram o gol. Se alguém quiser, pode procurar, que tem no YouTube. Essa imagem é maravilhosa. Eu não lembro desse, mas vou procurar. Só é muito legal. Então foi o gol do Medina, mas do Vadão. Foi meio a meio. Foi meio a meio. Aí o Medina faz o gol, empata, ninguém acreditava. Mas Medina, exatamente. 60, ninguém não ia jogar. A hora que chamou o Vadão, né? Só o Vadão. Só ele acreditou. Só o Vadão acreditou. Aí empata o jogo, pai, corre, e a Ponte em cima para poder fazer o segundo gol, etc. Outra escapada, acho que foi com o Danilo, se eu não me engano. Com o Danilo. O Danilo, Sacramento, Isso. né? Você sabia que o Danilo, não sei se o Danilo, ele é lá de Araras, ele é lá de Araras. E ele tem um olho verde e um olho castanho. Ele tem mesmo. Você chegou assim, se você chegou a conhecer o Danilo. Não, eu conheço. Quando eu frequentava os jogos do Guarani, eu era alucinada com a filha dele, com a Clarinha. Ela era uma menina muito bonitinha. Agora ela já deve estar, sei lá, com 13, 14 anos, provavelmente. Mas ela era uma gracinha. Eu conversava muito com a esposa dele, com a Duda. Ah, tá. Então a gente se aproximou. Até hoje a gente troca uma ideia. Então você ficou assim. frente a frente com o Danilo, sim, assim. Sim. Você percebeu isso, claro, né? Eu percebi. Eu percebi. Eu não me lembrava disso. Eu estou me lembrando agora que você falou. A gente tirava sarro dele. Falava, pô, Danilo, onde é que você é filho de quem? Um olho. E eram bonitos, né? Os dois olhos assim. Mas é impressionante. Atenção, Araras, né? Coloca o Danilo aí na praça principal, aí, só para o povo ver os olhos dele. É um olho verde, um olho... Eu nunca tinha visto isso, né? Mas está lá o Danilo. Isso aí merece um fantástico da vida, viu, cara? Com certeza. É impressionante. E aí ele faz o lançamento, pumba, Medina de novo. Eu falei, ninguém acredita. Aí aquela festa, né, aquela coisa, e ninguém acreditava. Esse jogo, ele foi no mês de abril, se eu não me engano, dia 12 de abril. É uma data, assim, consagrada, né? Ele fez os 2 gols, né? 2-1. Aí a Ponte, de novo, lá vai empatar. Outra escapada, vai daqui. Aí foi o Baixotinho também. Foi o Fábio Bahia. Nossa, Fábio Bahia. Que era outro jogador que ninguém dava nada por ele. O Vadão trouxe, colocou no time. Né? Também o Fábio Bahia, você só lembra dele no Guarani. Mas ele ajudava bastante, né, dentro daquilo. Ele jogou muito nessa temporada. Senhora, ele jogou muito. Ele era importante lá no esquema, né? Fazia o trabalho sujo, né? Era um volante grande, jogou muito bem com o Vadão. Aí o Guarani ganhou de 3-1, foi finalista, né? Foi pegar o Santos do Neymar e ficou ruim. E aí também, na época, o Neto lesionou, que era zagueiro, que era uma referência importante na zaga. Acho que perdeu umas 2 ou 3 peças para a final. Ficou fraco. Já tinha uma certa desvantagem, né? Provavelmente o Santos seria campeão, inevitavelmente. Claro. Mas houve uma desvantagem maior, porque também perdeu algumas peças importantes para a final. Para os 2 jogos da final, que foram no Morumbi. No Morumbi. E o Medina foi titular, né? Porque o Fumagalli machucado. Então, o Fumagalli foi outro desfalque. Foi o Fumagalli, que o Fumagalli era, de fato, o cara, né? Era uma referência ali no ataque. Ele era uma referência. Mas foi legal, ele enfrentou bem. E você sabe, João, que nesse dia do derby da semifinal, eu sempre já estava trabalhando com meu pai nessa época, e eu sempre ficava do lado de fora ali da sala de imprensa, vendo a coletiva, esperando para ver o que estava, né, que meu pai ia responder, como é que a imprensa estava se comportando, o que o pessoal estava questionando. E aí foi aquela festa, porque foi dentro do brinco, essa vitória, tal, não sei o quê, e estava lotada. De repente, chega um repórter, e eu não sabia nem de onde era, porque não era de Campinas. Era um repórter de São Paulo, se eu não me engano, da Rádio Estadão. E aí ele falou assim, você não quer fazer uma pergunta? É você que é a filha do Vadão? Eu falei, isso. Faz uma pergunta para o seu pai. Eu falei, não tenho nada para perguntar para ele. Uma hora dessa, gente. Já estava terminando a coletiva. Daí ele, não, vai. Aí, ele era alto, ele falou assim, uma última pergunta aqui. Aí a sala de imprensa, assim, quem estava de pé abriu para olhar para trás e eu com o microfone na mão da rádio. Ai. Aí eu falei, gente... Seu pai assustou. Meu pai começou a dar risada. Eu falei, o que eu vou perguntar? Todo mundo já era jornalista? Já, não, estava trabalhando com meu pai já. Não, então você já tinha... Não, sim, mas eu falei, o
que eu vou perguntar para ele uma hora dessa? Que estava no final da coletiva, já tinha sido discutido tudo e todos os pontos. Aí eu, que puxei para o meu pai, virei e falei assim... Percebe isso. Bom, aí eu falei, o senhor está muito feliz hoje, muito prestigiado, o time vem fazendo uma boa campanha, a mídia está toda aqui. Eu quero saber quando é que vem o aumento para a assessoria de imprensa. Porque o trabalho aumentou. A sala de imprensa veio abaixo. E aí o meu pai tinha uma piada dele lá, que ele falava assim, você sabe que quando o povo me chama de burra, eu tenho que concordar. 50% é da minha mulher. 25% é do imposto de renda. Aí já dá 75%. 10% é dos empresários, que ajudam a gente a entrar nos times. Aí ela quer 10% para ela. 95%, eu fico com 5%. Eu sou burro ou não sou? Foi legal, né? Não, foi uma cena, assim, divertidíssima. Foi legal. Ficou marcado. Poxa, essa entrevista eu deveria... Puxa, tomara que a gente ache por aí, né? Se achar... Eu acho, se eu não me engano, tem nos portais de notícia... Você vai achar. Tem registrado. Vamos atrás disso. Tudo isso é história, gente. Tudo isso não pode se perder. Não pode. Né? Tudo isso não pode se perder. E foi, de fato, assim, tem muito torcedor do Guarani, Carol, que ele não liga para o... Claro, o título de 1978 é o título, né, o título nacional. Mas tem torcedor do Guarani que ele dá um valor para duas datas, assim, para ele foi importante. Uma foi a quebra do tabu. Desculpe, uma foi a vitória contra o Santos em 1964, o Santos do Pelé, de 5-1, o Guarani ganhou. Aquilo consta... Inclusive, você já trouxe aqui para a gente. Já trouxe. Aquilo consta até em ata, né? Foi um negócio... valeu um campeonato, muito bem. Então, o Bugrino, os mais experientes, não esquecem isso. Para eles é... Depois tem o título, evidente, né? Isso é uma coisa universal dentro da comunidade do Guarani. E esse dia do Medina, do né? derby, do derby. Tem torcedor do Guarani que não esquece a data, o horário, né? E, de fato, né, com tudo o que aconteceu, quem saiu como herói foi o Medina. Com certeza. O Medina. O Medina, hoje, ele tem escola aqui em Campinas, escola chama LM, é Luiz Medina. LM Sport. Ele cuida de assim, base, essas coisas, né? A escola, por sinal, muito boa. E a gente brincou, ele falou, caramba, Medina, você ficou rico, né? Não vou chegar a dizer que ele ficou rico, mas você ficou rico. Você fez 2 partidas na sua carreira. Você fez uma partida contra a Ponte, né? Aquele derby, que, na verdade, não é que você jogou bem, não, é que você fez 2 gols. E aí você acabou com o jogo jogando pelo Mirassol contra o Palmeiras. O Mirassol ganhou de 6-1 do Palmeiras. Né? 6-1. Ficou na história isso aí também. E o Medina, naquele dia, foi o cara. Né? Ele acabou com o jogo, fez acho que 2 gols. Só não fez chover. Não dá para falar que ele não é um jogador decisivo, né, João? Decisivo. Eu falo, você é um cara, né, em 2 jogos na sua carreira, você construiu, porque ele tem lá um monumento, tem lá campo de treinamento, é uma estrutura muito legal lá. E ele merece, é um menino que merece. Então, foi esse protagonismo, né? Que a gente levantou aqui, contamos aqui algumas coisinhas de derby, né, para não perder de vista, mas destacando o heroísmo aí na conexão do Gigena, que foi herói do derby, Riena, e o Medina, né, que é imortal. Né, se um dia o Guarani fizer uma eleição dos imortais, né, jogadores, treinadores e tal, com certeza o Medina vai aparecer. Acho também que o Vadão tem lugar. Só que o Vadão teria que ser assim. O Vadão, ele teria que ter uma estátua... No meio do caminho. Tinha que ter uma pracinha no meio do caminho. Uma capinha. Até atenção, prefeito Dário. Né? Vamos pensar nisso? Aquela Avenida Ayrton Senna, a gente dá uma cortadinha, faz ali um balãozinho. Uma rotatória, a gente coloca ali uma estátua do Vadão.
Entendeu? Só que nós temos que fazer ela assim, rotativa, que ele olha para o Campo da Ponte, olha para o Guarani e tal. E com aquelas camisetas metade. Metade, e colocamos lá, né? Vadão, treinador dos 2 clubes, né? O treinador dos 2 times. Verdade. Então, fizemos aqui essa lembrança, essa homenagem, levantamos alguns... E você foi decisiva hoje no podcast, contando a história. Hoje eu tinha conteúdo para ajudar nessa história. Não, você tem muito conteúdo. Você sabe que outro dia, Carol, as pessoas assistem aqui o nosso podcast, né? E alguém me perguntou assim, sabe? Falou, escuta, João, a Carol entende de futebol? Eu falei assim para ele, cara, paca... né? Muito, entende muito. Eu falei, naquele podcast ela parece que entende, né? Eu falei assim, você sabe qual é a dinastia dela, qual é o pedigree dela, né? Então, ela é filha do Vadão, então, só falta ela não entender, né? Ela entende. Eu respirei futebol a minha vida inteira, né? Mas aí eu até acrescentei, só que ela precisa gostar mais, que ela ficou um pouquinho distante e tal. Só que ela entende paca! Olha, uma coisa que está me fazendo voltar é esse Mundial de Clubes, viu? Porque eu estou, assim, alucinada com os animada, jogos. né? Quem sabe você volta, né? Quem sabe você volta a ter essa paixão e mostrar o seu conhecimento, a sua vivência, né? Quem sabe? As mulheres que sabem as táticas, que vivem nisso daí, têm que ser preservadas. Exatamente. Mas é isso aí, então ficamos aqui por isso. Ótimas lembranças. Ótimas lembranças. Hoje, Dario Riena e Medina, né? Heróis, protagonistas de derbys. Tá certo, João. Obrigada. Bom, se você gostou dessa história, não esqueça de enviar, tanto para o seu amigo Ponte Pretano, quanto bugrino. E se quiser rever, é só acessar o nosso canal no YouTube ou acessar o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.